escolas, o CPP, Escola de Precursores, o Mascalim. Nós temos uma igreja local também lá em Montemor. E há bastante tempo eu já tenho ensinado a palavra, desde 2011 mais ou menos, é que eu estou nessa jornada aí. E a nossa missão nessa manhã, e acho que à tarde também, né? A gente tem outra sessão. Nosso assunto hoje é sobre o ministério profético dos últimos dias. Então, eu queria assim, aproveitar que a gente está num número bem tranquilo de pessoas e a gente pode ter uma aula bem interativa. Então, se você em algum momento quiser fazer alguma pergunta, se você quiser levantar a sua mão, você pode ficar bem à vontade. Não sei se você trouxe Bíblia, espero que trouxe Bíblia. Se você trouxe Bíblia, trouxe coisas para anotar aí, vai ser muito importante também. Se vocês puderem vir um pouquinho mais para frente, eu sei que a Cá já pediu, ajuda o professor. Só se puder, gente. Ah, beleza. Pode pedir. Tranquilo. Gostei. Vieram na primeira fileira. Boa. Quando nós falamos sobre este assunto, o ministério profético dos últimos dias, talvez esse nome ele cause certa reação em você. Quando nós falamos sobre ministério profético, é um pouco complexo falar sobre ministério profético, porque cada um de nós pode ter uma concepção do que é um ministério profético. Talvez do lugar que você veio, tinha algo que as pessoas chamavam de ministério profético lá. Então, hoje, na igreja brasileira, existem muitos entendimentos diferentes sobre o que é o ministério profético. E eu não quero complicar muito. Olha, se alguém não tem Bíblia aí, a Cá trouxe algumas. Quando a gente vai pregar, a gente costuma dizer, abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia hoje, né? Tem que falar dessa forma. Mas quando nós falamos de ministério profético, cada um pode ter um tipo de entendimento sobre o que é ministério profético. Mas eu vou simplificar quando nós falamos sobre ministério profético. Normalmente, o que as pessoas pensam quando a gente fala sobre ministério profético é aquela pessoa que tem muitos sonhos, ela sonha umas coisas meio estranhas e eu tive um sonho assim, 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 assim. Não, isso então é o ministério profético. Ou a pessoa que nas reuniões ela sempre tem visão e alguma coisa assim, eu tive uma visão assim, assim. Normalmente, não são todas as pessoas que pensam assim, mas normalmente, quando nós falamos sobre ministério profético, as pessoas já têm um estereótipo do ministério profético, que são aquelas pessoas meio estranhas, que não se encaixam em um padrão que existe, e elas são meio revoltadas com as coisas, ou às vezes são aquelas pessoas que são duras com as palavras, falam, não, essa pessoa ela tem um ministério profético muito forte. Inclusive, em muitos meios, muitas pessoas usam da justificativa de serem proféticas, isso acontece. Usam da justificativa de serem proféticas para serem mal educadas com as pessoas. A pessoa fala na cara as coisas de qualquer jeito e fala, não, é porque eu sou profético. Eu sou profético, então quando eu sou tomado pela palavra, eu falo. Então existem muitas concepções, muitos conceitos do que pode ser o ministério profético, mas o que eu vou falar sobre o ministério profético dos últimos dias, eu vou simplificar muito desse conceito. Então, sempre que eu falar sobre o ministério profético, você pode substituir isso simplesmente por alguém que é amigo de Deus.
Alguém que é alguém profético, alguém que é um profeta, é alguém que é amigo de Deus. Alguém que ouve a voz do Senhor, alguém que dá atenção à voz do Senhor. Então, nesse sentido de ser alguém profético, nesse sentido do ministério profético, todos nós somos chamados para sermos pessoas proféticas. Obviamente, no corpo de Cristo, obviamente que na igreja, tem pessoas com uma característica de maior sensibilidade ao Espírito, maior sensibilidade à voz de Deus. Existem pessoas que têm dons proféticos mais aguçados, mas em um outro sentido, todas as pessoas do corpo de Cristo, queira ela seja nova, seja mais velha, não importa a área de atuação no ministério, todas as pessoas são chamadas para serem pessoas proféticas. Por quê? O profético está relacionado a ser um amigo de Deus. O profético está relacionado a ouvir a voz de Deus. E você, como um cristão, é chamado para se relacionar com o Senhor. Você, como um crente, é chamado para ouvir a voz de Deus. E, se necessário for, comunicar aquilo que você está ouvindo a outras pessoas. Então, quando nós falamos sobre o ministério profético, nessa aula aqui, nós vamos estar falando sobre isso. Pessoas que são chamadas para serem amigos de Deus. Essas são pessoas proféticas. O profético é algo que vai além disso, é um assunto muito abrangente, mas no mínimo é isso, ser alguém que é amigo de Deus. Então, a gente costuma colocar em categorias muito rígidas. Ah, fulano de tal é profético, mas aquele fulano não é profético. Então, eu quero dar uma flexibilizada um pouco nessas estruturas e categorias que nós colocamos o profético. Ser alguém profético é ser alguém que é amigo de Deus. Amém, gente? Tudo bem? E aí, com certeza, algo que você já deve ter escutado aí, na sua caminhada, pessoas falando sobre um ministério profético que vai se levantar nos últimos dias para preparar o caminho do Senhor. Ou, em outras palavras aí, quantos já ouviram falar sobre a geração de João Batista? É uma palavra que no Brasil, durante alguns anos atrás, falou-se muito disso. A geração de João Batista. Uma companhia profética que, à semelhança de João Batista, vai preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. E eu creio, não sei assim como foi que a base aqui chegou a esse nome, Voz que Clama, mas está relacionado a isso, ou não? Um pouquinho? Em partes. Voz que Clama, não sei se é uma referência a Isaías capítulo 40, a gente vai estudar essa passagem aqui, que é justamente o texto que fala: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E aí, no Novo Testamento, aparece João Batista, e ele diz: eu sou essa voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Então, eu creio muito nisso. Nós vamos partir de um pressuposto que é o seguinte: da mesma forma que a primeira vinda de Jesus exigiu uma preparação das pessoas que iriam receber ali Jesus como Messias, a segunda vinda de Jesus também será exigido uma preparação. Jesus não vai voltar em um ambiente para pessoas que estão simplesmente vivendo de forma aleatória. Jesus não vai voltar simplesmente de repente. Opa, voltou. Nem havia percebido, está ali. Nós cremos que existe uma preparação para que Jesus possa voltar. Da mesma forma que João Batista foi esse precursor, esse que foi à frente de Jesus, que veio antes de Jesus, avisando as pessoas: o reino de Deus está próximo. O Messias que era aguardado, ele está chegando. E ele traz essa mensagem de arrependimento. Nós vamos estudar um pouco a vida de João Batista, mas o que eu estou querendo dizer é que houve esse ministério de preparação antes que Jesus chegasse. Nós estamos partindo do pressuposto que, da mesma forma que a primeira vinda de Jesus, houve a necessidade de preparação
a segunda vinda de Jesus não será diferente. Também vai haver a necessidade de preparação do caminho para a segunda vinda de Jesus. Amém? Agora, dentro desse pressuposto, pensa assim comigo. Quando nós olhamos lá para a primeira vinda de Jesus, nós vemos que teve uma pessoa que teve esse encargo de preparar o caminho do Senhor, João Batista. Era um profeta. Mas quando nós falamos sobre a segunda vinda de Jesus, normalmente as pessoas costumam falar sobre uma companhia profética, um grupo profético, não mais simplesmente uma pessoa com um ministério profético e aquela pessoa vai preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. Nós cremos que isso não vai ficar mais limitado a apenas uma pessoa preparando o caminho de Jesus, como foi na primeira vinda, com João Batista. Mas nós cremos que para a segunda vinda de Jesus é necessário se levantar um grupo de pessoas que vão preparar o caminho de Jesus. Um João Batista corporativo, um João Batista coletivo, e não mais apenas uma pessoa. Por que a gente pensa dessa forma? Pensa comigo. A primeira vinda de Jesus, por mais que a obra da cruz nos alcançou e alcançou todas as pessoas que responderem, e alcança todas as pessoas que responderem ao Evangelho, a primeira vinda de Jesus foi algo local. Jesus ele veio para uma região específica, lá no Oriente Médio, na terra de Israel, em Jerusalém, Judeia, aquela região da Galileia. Jesus veio trabalhar especificamente com o povo de Israel. Nos evangelhos, o próprio Jesus diz que ele veio para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. A primeira vinda de Jesus, então, ela estava relacionada a uma região geográfica específica. A obra de Jesus na cruz, ela se estende para todas as pessoas onde o evangelho é proclamado. Mas a missão de Jesus, ela ficou limitada a 3 anos e meio do seu ministério em Israel, ali em Jerusalém e na região da Palestina. Então, o ponto é, para preparar aquela região, um profeta foi suficiente. Mas quando nós falamos sobre a segunda vinda de Jesus, nós não estamos simplesmente falando de um evento regional, mas nós estamos falando de um evento que vai abalar o mundo inteiro. Jesus não está voltando mais só para trabalhar em uma região geográfica específica da Terra. Jesus está voltando para reinar agora sobre todas as nações da Terra. E se Jesus está voltando para reinar sobre todas as nações, a preparação também precisa ser global. A preparação não vai ser mais uma preparação regional, mas todas as nações precisam estar preparadas para a vinda de Jesus. E é por isso que não vai ser mais algo de um homem só especial, aquele é o homem de Deus. Isso é algo que precisa ficar claro para nós, que esse chamado para o ministério profético dos últimos dias é um chamado para todos nós, é um chamado corporativo. Irmãos, este tempo de um homem só, que é a estrela, que é o homem de Deus, que, nossa, o ministério dele, meu Deus do céu, super ungido, super poderoso, e aquele é o homem de Deus que nós devemos seguir. O tempo desses ministérios está acabando. Não é isso que Deus quer fazer na Terra hoje, levantar uma figura específica. É óbvio que Deus tem dons e chamados específicos para pessoas, mas o que Deus quer fazer na Terra hoje está conectado ao corpo coletivo de Cristo, e não ao ministério de uma estrela errante que ele faz chover e acontecer, mas a um grupo de pessoas. Esse chamado aqui é um chamado para todos nós, prepararmos o caminho para a segunda vinda de Jesus. Agora, a gente fala sobre isso e a gente precisa retirar isso de algum lugar, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Isso não é simplesmente
uma ideia que nós tivemos. Isso não é simplesmente uma conclusão que nós chegamos observando as coisas como elas estão acontecendo. Existem palavras na Escritura que falam sobre isso. Eu quero mostrar um pouco para você o que a Bíblia fala sobre esse ministério e por que nós podemos afirmar isso que nós acabamos de afirmar sobre esse ministério profético coletivo que vai preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. Então, nós vamos começar em um texto ali no Antigo Testamento, Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 4. Gente, se alguém tiver pergunta, tá? Tudo bem, cara? Abrir para perguntas, mesmo durante a aula? Se alguém tiver perguntas, mesmo durante a aula, pode levantar a mão, tá? Sem constrangimento, e você pode fazer sua pergunta. Malaquias, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 4. Estes são aí os últimos versículos do Antigo Testamento. Versículo 4 diz assim: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, dos estatutos e das normas que lhe mandei em Horebe para todo Israel. Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa aí é a última profecia do Antigo Testamento. Depois desse momento aqui, onde Malaquias profetiza sobre isso, nós temos um período em Israel de aproximadamente 400 anos, onde não existe essa voz profética. É o que nós chamamos 400 anos de silêncio, um silêncio profético, esse intervalo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não significa que não aconteceu nada nessa época, muitas coisas aconteceram, mas no sentido canônico, nós não temos registros de profetas nessa época, após Malaquias até o Novo Testamento. Então, o cânon das Escrituras, a Escritura profética, ela termina no Antigo Testamento com essa profecia. E Malaquias aqui está dizendo algumas coisas. Ele diz: lembrem-se da lei de Moisés e dos estatutos que vocês receberam no Monte Horebe, em Israel. Lembre-se da lei, dos 10 mandamentos, da lei que vocês receberam no deserto. E ele diz, versículo 5, eu vos enviarei o profeta Elias. Você precisa prestar atenção nessas palavras, são muito importantes. Eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse conceito do grande e terrível dia do Senhor é um conceito que é desenvolvido em todo o Antigo Testamento, mas ele estava apontando para o dia em que o Messias, para o dia em que o libertador, para o dia em que Jesus viria para estabelecer o reino de Deus. Estou resumindo. O que significa a expressão grande e terrível dia do Senhor? Isso está apontando para o dia em que o Messias viria, libertaria Israel e estabeleceria o reino de Deus sobre todas as nações. Julgaria as nações ímpias e iria estabelecer o reino de Deus. O grande e terrível dia do Senhor é o que hoje nós vamos chamar de a segunda vinda de Jesus. É o grande e terrível dia do Senhor. E a profecia está dizendo que antes do grande e terrível dia do Senhor, o que iria acontecer? Quem é que viria? Elias, o profeta Elias. E ele diz que a missão do profeta Elias seria converter o coração dos pais aos filhos, o coração de filhos aos pais, para que o Senhor não fira a terra com maldição. Por que eu estou enfatizando esses textos aqui? Quando nós formos agora para o Novo Testamento, existia uma expectativa nos judeus, no povo de Deus naquela época, pelo Messias. Eles estavam esperando o Messias. No Novo Testamento, Israel está debaixo da autoridade de Roma. Ali no Novo Testamento, Israel não é uma nação livre, Israel não é um reinado,
não existe um rei sobre Israel. Quem está governando, entre aspas, Israel são as lideranças religiosas, é o Sinédrio, mas Israel está debaixo do governo romano, de um outro império. Então, eles estão na expectativa, no Novo Testamento, de receber o Messias, de receber esse libertador, que iria libertar Israel da opressão romana e queria estabelecer o reino de Deus. Era isso que eles estavam esperando. E eles conheciam a profecia que dizia que antes desse dia chegar, antes do Messias chegar para estabelecer o reino de Deus, o que precisava acontecer? Segundo Malaquias, Elias. Elias precisava vir para preparar o caminho para o Messias chegar. Bom, então vamos lá para o Novo Testamento agora. Vai comigo em Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17. É a passagem da transfiguração. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Eu quero aqui enfatizar alguns detalhes, tá? Na minha leitura. Então, Jesus pega Pedro, Tiago e João e levou-os em particular para um alto monte. Continuando. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Então apareceram diante deles Moisés e Elias, falando com ele. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu. E dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. Ouvindo isso, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram com muito medo. Então Jesus aproximou-se e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. Erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém, senão Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Por que então os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Ele respondeu: Na verdade, Elias vem. Elias virá e restaurará todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falava de João Batista. Gente, essa passagem aqui é uma passagem enigmática, né? Cheio de coisas que aparentemente são muito difíceis de entender. Jesus leva os discípulos a um alto monte, a passagem, o Monte da Transfiguração. Jesus, o rosto dele resplandece como o sol, as vestes ficam brancas, aparece Moisés e Elias, de repente uma nuvem os cobre, uma voz sai dessa nuvem dizendo: Este é o meu filho em quem eu me agrado, a ele ouvi. Os discípulos se prostram com o rosto em terra, como que os discípulos ficaram? Medo. Com medo. E aí, de repente, eles levantam, Moisés e Elias não estão mais lá. Jesus diz: Não conte para ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E aí,
uma pergunta. E quando a gente faz a leitura assim, do texto, a gente... O que tem a ver essa pergunta com os acontecimentos recentes? Eles perguntam, por que os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Gente, perceba a pergunta aqui dos discípulos. Algo estava passando na mente dos discípulos quando eles perguntam isso. Por que os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? A resposta é óbvia. Por que os escribas estão dizendo que Elias deve vir primeiro? Ué, porque Malaquias disse isso. Os escribas não estão errados em pensar isso, de que Elias deve vir primeiro. Mas por que os discípulos fazem essa pergunta neste momento? Em outras palavras, o que os discípulos estão dizendo é: Jesus, Elias não tinha que vir primeiro? Irmãos, Elias tinha que vir primeiro do quê? Do que o dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor. O que é que os discípulos estavam imaginando que estava acontecendo aqui neste momento? O grande e terrível dia do Senhor. Era isso que estava na mente dos discípulos. Por isso que eles perguntam. Mas Elias não tinha que vir primeiro. Por quê? Onde é que Jesus leva os discípulos? Em um alto monte. O que as profecias do Antigo Testamento falam sobre a volta do Senhor? Que ele vai vir sobre os montes. Jesus leva os discípulos num alto monte. Esse Jesus também, né, gente? De repente, o rosto de Jesus é transformado e começa a resplandecer como o sol. O rosto de Jesus começa a brilhar. As vestes de Jesus se tornam claras como a luz. Moisés aparece junto com quem? Com Elias. O que a profecia de Malaquias diz? Lembrem-se da lei de Moisés. Eu vos enviarei o profeta Elias. Pronto. É o dia do Senhor. Jesus resplandecendo. Moisés e Elias. É agora. E aí, uma nuvem. Então, você percebe aqui nessa passagem vários elementos que correspondem a elementos do dia do Senhor. Uma nuvem espessa no monte, Moisés, Elias, Jesus transfigurado. Então, na mente dos discípulos, eles estavam pensando que era naquele momento que o dia do Senhor seria estabelecido. Por isso eles fazem a pergunta: por que os escribas dizem que Elias deveria vir? Então é como se eles estivessem falando assim: ué, se o dia do Senhor está começando agora, se nós estamos presenciando isso, Elias não tinha que vir primeiro? E aí a resposta de Jesus é mais enigmática do que toda a passagem até agora. Porque Jesus responde o seguinte, no versículo 11: na verdade, Elias vem e restaurará todas as coisas. Jesus está apontando para onde aqui, gente? Para o futuro. Jesus está apontando para frente. Jesus está dizendo: Elias virá. Elias virá. A profecia de Malaquias, o que ele está querendo dizer? Não se cumpriu por completo aqui. Elias virá. Mas, 12, porém, vos digo que Elias já veio. Poxa, Jesus. Ele vai... Calma, Jesus. Ele vai vir ou já veio? Decida, Senhor. E aí, os discípulos, imagino que devem ter ficado um pouco confusos, mas Jesus explica. Elias já veio e não o reconheceram como Elias, mas fizeram com ele o que quiseram. Assim também farão com o Filho do Homem. E aí os discípulos entenderam o quê? Que eles estavam falando de quem? João Batista. Isso aqui é muito importante para nós, para entendermos o que significa Elias vir.
A profecia, quando diz que Elias virá, não significa necessariamente a pessoa de Elias. Porque Jesus está apontando para João Batista, que é outra pessoa, está dizendo, Elias já veio. Está apontando para João Batista. Mas, ao mesmo tempo, Jesus está dizendo que Elias ainda virá. E é por isso que nós estamos afirmando que antes do grande e terrível dia do Senhor, o profeta Elias ainda virá, mas não simplesmente agora na figura de uma pessoa, mas na figura de uma geração. O que significa Elias vir? Por que ele olha para João Batista e diz que Elias veio? Por que ele está olhando para o futuro e dizendo que Elias virá? Vamos ler outro texto aqui, Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Lucas, aí no capítulo 1, ele vai falar sobre o anúncio do nascimento de João Batista. É o momento onde o anjo Gabriel fala com Zacarias sobre o nascimento de João Batista. Lucas, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 12. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo lhe disse, não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito desde o ventre materno. Ele converterá ao Senhor seu Deus muitos israelitas. Irá adiante do Senhor. Preste atenção no 17. Irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Então perceba o que é que o anjo Gabriel está falando sobre João Batista. E aqui no versículo 17 é a chave para nós entendermos o significado das palavras de Jesus, quando ele diz que João Batista é Elias que já veio. Não é fisicamente, pessoalmente Elias. Mas por que Jesus olha para João e fala que Elias veio? Diz aqui que João Batista iria adiante do Senhor no mesmo espírito e no mesmo poder que repousou sobre Elias. É isso que significa o profeta Elias vir antes do grande e terrível dia do Senhor. A unção que estava sobre Elias, o espírito que estava sobre Elias, o poder que Elias atuou, estava atuando em João Batista e vai atuar em uma geração inteira antes do grande e terrível dia do Senhor. Elias veio, mas a profecia não se cumpriu por completo. Elias ainda virá. Vai se levantar uma geração que vai andar debaixo do mesmo espírito, da mesma unção, do mesmo poder do profeta Elias e de João Batista. Amém? É esse o significado daquilo que Jesus estava dizendo. E um outro texto, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Jesus está falando, Jesus está testemunhando sobre João Batista. A partir do versículo 7. Ao partirem, Jesus começou a falar às multidões a respeito de João. Que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas o que foste ver? Um homem trajado de roupas finas?
Aqueles que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que foste ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: estou enviando à tua frente o meu mensageiro, que preparará o teu caminho diante de mim, diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior que João Batista, mas o menor no reino do céu é maior que ele. E desde os dias de João Batista até agora o reino do céu é tomado à força, e os que utilizam da força se apoderarão dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, versículo 14. E se quereis dar crédito, é ele o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. A gente não vai pegar todos os detalhes da passagem, mas só para reforçar isso que Jesus está falando ali no versículo 14. Ele olha para João e diz: este é Elias que havia de vir. E por que eu estou lendo todas essas passagens com vocês? Isso que nós estamos falando sobre uma geração que vai preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus, nós não estamos falando isso porque é uma mensagem legal. Nós não estamos falando isso porque está na moda falar sobre isso. Infelizmente, muitas pessoas que lá atrás falaram sobre a geração de João Batista, hoje já não falam mais. Mas a questão é, isto é uma palavra profética, isto é uma palavra de Deus. Vai se levantar uma geração que vai preparar o caminho para a vinda de Jesus. E o que Lucas diz sobre João Batista? Que a missão dele é preparar um povo preparado para o Senhor. Nós falamos sobre preparar o caminho do Senhor, preparar o caminho do Senhor. O que de fato é preparar o caminho do Senhor? Preparar o caminho do Senhor é preparar pessoas para a vinda de Jesus. Preparar pessoas para o retorno de Cristo para essa terra. Preparar pessoas para saberem como lidar com os eventos que estão por vir antes do grande e terrível dia do Senhor. O que aconteceu na época de João Batista? Ele pregou o evangelho do reino, chamou pessoas ao arrependimento, muitas pessoas se arrependeram e receberam Jesus como Messias. Mas muitos da geração de João Batista não receberam a mensagem de João e rejeitaram o Messias que eles estavam esperando. Então, da mesma forma, o trabalho hoje continua sendo o mesmo trabalho que João Batista tinha. Pregar o evangelho do reino que vai preparar pessoas para os eventos que antecedem a vinda de Jesus e para o retorno de Cristo para essa terra. Essa é a missão destes precursores que vão estar à frente preparando as pessoas para receberem Jesus. Amém, gente? Alguém tem alguma pergunta até aí? Essa foi a introdução. Todos eles profetizaram através de nós, com a através de nós. Aí aqui, lembra-se de essa nação do futuro, porque parece que ele encerra aqui. Aqui ele não fala sobre a parte do futuro. Aqui ele fala só sobre este aspecto dos profetas profetizando até João. E por que ele diz que eles profetizaram até João? Porque a partir de João o Messias chegou ali. Então tudo que os profetas estavam falando, em parte se cumpriu ali com a vinda de Jesus. Então, nesse texto aqui que ele está... Porque aqui ele está testemunhando só sobre João Batista. Então aqui ele realmente não está falando sobre esse aspecto da segunda vinda de Jesus Cristo. Tá? Isto. A gente vai voltar nessa passagem, que o objetivo é a gente falar um pouco também sobre a vida de João Batista, né? Porque João Batista, o que acontece? Ele se torna para nós um protótipo. João Batista se torna para nós um modelo dessa companhia profética. Como deve ser essa companhia profética dos últimos dias? Semelhante a João Batista. E a gente vai voltar a falar disso, mas
O versículo 11 é muito forte o testemunho de Jesus. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior que João Batista? Gente, seja sincero. Olha para a Bíblia, para o Antigo Testamento. Faz a sua listinha aí, top 5. Os 5 maiores da Bíblia aí. Faz a sua listinha. E agora seja sincero. João Batista entraria na sua lista? Gente, assim, eu colocaria talvez Moisés ou Abraão, né? Não sei. Moisés, Abraão, Davi não pode faltar, Elias. Agora João Batista, e a gente vai aprofundar isso aqui depois. Mas perceba o testemunho de Jesus sobre João Batista. Entre os nascidos de mulher, todos que vieram antes, não existe ninguém maior do que João. O que Jesus está querendo dizer com isso? A gente vai aprofundar isso depois. Mas é só um testemunho muito forte. Ele está olhando para Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou para si. Noé, Daniel. Deus cita Daniel, Jó e Noé. O livro de Ezequiel fala assim: se encontrar homens com a fé de Noé, Jó e Daniel, eles vão salvar. Gente, é doido isso aqui. E aí Jesus olha para João Batista e diz: João Batista é maior que todos esses do Antigo Testamento. Então, tem algo na vida de João que a gente precisa dar devida atenção a João e ao ministério dele. Por quê? O ministério dele é um protótipo, é um modelo, é um exemplo daquilo que vai ser o ministério profético dos últimos dias. Amém? Eu ia perguntar mais ou menos isso, porque eu acho que eu entendi que você ainda vai falar sobre qual seria o ministério de João Batista, porque a gente ouvia muito assim, dentro da mensagem dele, o arrependimento e tal, mas eu acho que nesse contexto atual que a gente vive, aquilo que precisa ser feito através desse ministério. Sim, a gente vai tentar dar um mergulho aí na vida de João Batista. À tarde ainda é o ministério profético, né? Esse assunto, tá, beleza, só para eu controlar aqui. Agora, a gente vai para uma segunda parte, onde eu quero falar um pouco do contexto em que esse ministério profético da Bíblia, ele surge. Porque existem outros profetas na Escritura que o contexto onde o ministério profético aparece é um contexto muito semelhante, em vários aspectos. Porque o profeta no Antigo Testamento, ele surgia em momentos de crise. Então, nós tínhamos o ministério sacerdotal, onde o sacerdote era este mediador do conhecimento de Deus para o povo. Um dos papéis do sacerdote era esse, mediar o conhecimento de Deus para as pessoas. Mas em momentos de crise, em muitos momentos onde o sacerdócio estava corrompido, Deus então levantava profetas para chamar Israel de volta para andar nos caminhos do Senhor. O ministério profético ele tem esse contexto de ser levantado em momentos de crise e chamar o povo ao arrependimento, chamar o povo a converter os seus maus caminhos e voltar a andar nos caminhos do Senhor. E aqui eu quero trazer o contexto de um profeta do Antigo Testamento muito importante, que é o profeta Samuel. Quero que você vá comigo ali em 1 Samuel. Primeira Samuel, capítulo 2. E assim, as semelhanças que existem entre Samuel e João Batista também são inúmeras. O próprio contexto de esterilidade.
A mãe de Samuel, Ana, era estéril e constantemente estava no templo pedindo a Deus por um filho. A mãe de João Batista também era estéril, Isabel. Então nós temos toda essa narrativa que a gente não vai conseguir pegar todos os detalhes da narrativa, mas na época de Samuel, na época em que Samuel nasce, a nação de Israel está vivendo um caos, porque cronologicamente falando aqui, 1 Samuel ele vem depois da época dos juízes. E o que está acontecendo na época dos juízes? Qual é o versículo mais repetido no livro de Juízes? Não havia rei em Israel e cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos. Então, na época de Juízes, Israel vivia tempos sombrios. O que acontecia? Israel se desviava, cometia idolatria, Israel ia para longe dos caminhos do Senhor. O Senhor enviava uma nação para julgar Israel, como uma disciplina, como um juízo. Enquanto essa nação subjugava Israel, Israel clamava ao Senhor por libertação. O Senhor, então, levantou um juiz, por isso o nome do livro Juízes, e este juiz libertava Israel e chamava Israel de volta para os caminhos do Senhor. No período que esse juiz estava vivo, Israel andava debaixo dos caminhos do Senhor. Mas se esse juiz morresse, o ciclo se iniciava novamente. Israel cometia idolatria, Deus enviaria uma nação para julgar Israel, Israel clamaria a Deus, Deus levantava um juiz, e no tempo em que o juiz estava vivo, Israel andava debaixo da autoridade do Senhor. O juiz morria e o ciclo se repete. Parece que é um ciclo sem fim o livro de Juízes. E aí nós temos então o surgimento de Samuel, e vamos olhar aqui para o contexto. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 12 ao 17. Desculpa, 1 Samuel. Quem pode ler para mim aí? 1 Samuel 12, 2 Samuel, meu Deus. É 1 Samuel, capítulo 10, versículo 12. É muito número, né, gente? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 ao 17. Quem pode fazer a leitura para mim, por favor? Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes para com o povo era o seguinte: quando alguém oferecia um sacrifício, estando a carne ainda cozinhando, o auxiliar do sacerdote vinha segurando um garfo de 3 dentes e o colocava na vasilha, ou no tacho, ou no caldeirão, ou na panela. E o sacerdote tomava para si tudo quanto o garfo tirava. Assim procediam com todos os de Israel que iam para Siló. E antes de queimarem a gordura, o auxiliar do sacerdote vinha e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para o sacerdote assar, pois não receberá de carne cozida. E o homem lhe respondia: deixa a gordura queimar primeiro, e depois como desejares. Ele lhe dizia: tu me darás agora, do contrário, eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grave vista do Senhor, pois eles desprezavam a oferta do Senhor. O que está acontecendo aqui? Essa passagem, ela é muito forte. Os filhos de Eli eram os sacerdotes, Eli já estava velho, e os filhos estavam para substituir Eli. E aqui está falando sobre o pecado desses jovens. E qual que era o pecado desses jovens? Existia uma lei do sacerdócio, onde essa lei dizia que quando os sacrifícios eram oferecidos no holocausto, na hora de queimar ali, de assar o sacrifício, o sacerdote só poderia retirar a parte dele após a gordura ser queimada. E por que existia essa lei? De que a gordura tinha que ser completamente queimada e oferecida ao Senhor. O que isso significa? Com certeza você já deve ter participado, feito aí um churrasco. O que acontece, gente, num churrasco, quando a gordura da carne começa a pingar ali no fogo? O que sobe? Nossa!
O aroma que sobe, o cheiro que sobe, e sejamos sinceros, a parte da carne que tem aquela gordurinha é a parte mais saborosa da carne. Você tira a gordura de uma carne, você matou a carne, você tirou a melhor parte, o sabor da carne está ali naquela parte que tem a gordura. Então, quando essa lei estipulada de que na hora do sacrifício a gordura tem que ser completamente queimada, o que isso significa? Que a melhor parte deste sacrifício precisa ser oferecida para o Senhor. Nós vamos pegar aquilo que essa carne tem de melhor. Nós vamos pegar aquilo que essa oferta tem de melhor. E o melhor vamos dar a Deus. O melhor pertence ao Senhor. Esse cheiro agradável que vai subir é para ser completamente do Senhor. Essa glória aqui, essa coisa gloriosa precisa ser dado ao Senhor. E o que estava acontecendo com esses sacerdotes? Antes da gordura ser completamente queimada, eles estavam fazendo tira. Eu quero comer essa parte da gordura. Eles estavam roubando a melhor parte do Senhor e ficando para si mesmos com a melhor parte. Eles estavam roubando a glória de Deus. Eles estavam pegando algo que deveria ser oferecido completamente para o Senhor e tomando para si mesmos. Era esse o pecado desses jovens. Eles estavam competindo com Deus. Eles estavam se achando tão dignos quanto o Senhor de receber aquela gordura. Não sei se você já viu isso em algum lugar. Pessoas que querem roubar a glória de Deus. Pessoas que querem a glória para si mesmos. Era isso que esses jovens estavam fazendo. E o texto no 17 diz, o pecado desses jovens era muito grave à vista do Senhor, pois eles desprezavam a oferta do Senhor. Eles estavam desprezando o próprio Deus fazendo isso. Versículo 18. Mas Samuel, ainda pequeno, ministrava diante do Senhor. Perceba como o texto é construído. Aqui, ele está fazendo um contraste entre o pecado desses jovens sacerdotes e o pequeno Samuel. Então, diz, o pecado desses jovens era grave. Mas, aqui desse lado, em um outro lugar, Samuel ministrava diante do Senhor. Ele está traçando um contraste entre o pecado desses jovens e a dedicação, a separação de Samuel como um profeta. E o texto continua, vestido uma túnica de linho, todos os anos sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e levava para ele quando subia com o marido para oferecer sacrifício anual. Então ele abençoava Eucana e sua mulher assim, o Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que dedicou ao Senhor. E eles voltavam para casa. Então você perceba o contraste. Jovens que estavam roubando a glória de Deus e aquilo que era para ser 100% do Senhor, com uma família que entregou um filho em consagração ao Senhor. Isso é uma característica do ministério profético que Deus quer levantar nos últimos dias. Pessoas que são completamente dedicadas ao Senhor. Pessoas que são completamente entregues ao Senhor. Pessoas que não vão ousar roubar a glória do Senhor. Pessoas que não vão a parte da gordura, que é a parte mais cheirosa, a parte mais saborosa, e atrair o olhar para si mesmo. Pessoas que vão fugir dos holofotes. Pessoas que vão fugir da vista e dos aplausos das pessoas. Pessoas que não querem chamar atenção para si mesmas. Este é o coração do ministério profético. E o texto continua. 21. O Senhor visitou Ana e ela engravidou e teve 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Eli já estava muito velho e ele ficou sabendo de tudo quanto seus filhos faziam a todos de Israel.
de como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação, imoralidade sexual. Então lhes disse: por que fazer isso? Tenho ouvido de todo este povo sobre o vosso mau procedimento. Não, meus filhos, os comentários que ouço se espalhando entre o povo do Senhor não são bons. Se um homem pecar contra outro, Deus o julgará. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz do Pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava crescendo em estatura e graça, tanto diante do Senhor como diante dos homens. E aí você percebe que aqui na casa de Eli existe um problema. Qual é o problema? O coração do pai não estava voltado ao coração dos filhos. E qual é a missão do ministério profético? Restaurar o coração de pais a filhos. Ensinar duas gerações a trabalharem juntos para um propósito maior. Só para nós concluirmos, capítulo 3, é o momento em que Deus fala com Samuel, e a profecia que Samuel recebe é uma profecia muito dura, porque é uma profecia contra o líder dele. É uma profecia falando sobre que a casa de Eli iria ser destruída. Mas eu quero que você preste atenção aqui nos primeiros versículos. Olha só. O menino Samuel continuava servindo ao Senhor, supervisionado por Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Olha a condição da nação de Israel. A palavra do Senhor era rara. Como assim a palavra do Senhor era rara? Não tinha a Torá nessa época? Não tinha a lei de Moisés? Os livros tinham sido perdidos, por acaso? Não. Existia a palavra escrita. Existia a lei. Existia a Torá. Mas o texto está dizendo que a palavra do Senhor era rara. As visões não eram frequentes. Perceba que ele está dizendo, mesmo com a palavra escrita, a palavra do Senhor ainda pode ser algo que é raro. O que isso significa? Não adianta uma palavra escrita se nós não estamos ouvindo a palavra do Senhor. A unção do Senhor vindo sobre a palavra escrita. Irmãos, não adianta eu simplesmente, óbvio que a Bíblia é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, nós somos gratos pela palavra de Deus, mas tem pessoas pegando a palavra de Deus e pregando contra Deus. O próprio Satanás para falar contra Jesus. Então, a Bíblia em si mesma não significa que a palavra de Deus está agindo naquele lugar. E aí o próximo versículo é interessante, né? No versículo 2. Certo dia, Eli, cujos olhos estavam enfraquecendo a ponto de não conseguir enxergar, estava deitado no seu aposento. Obviamente, aqui o texto está dizendo que Eli estava literalmente ficando cego. Mas a gente pode conjecturar também que Eli já estava espiritualmente cego. A palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. E é nesse contexto de um sacerdócio corrompido que Samuel é levantado. E aí eu quero te mostrar outra coisa agora. Vamos lá para o Novo Testamento. A gente vai ter intervalo agora de manhã? Tá. Não sei. Até meio-dia 15? Ah, então vamos, porque é meia horinha. Então vamos. Lucas, capítulo 3. Sobre João Batista. É o início do ministério de João Batista. Lucas, capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, governador da Galileia,
seu irmão Filipe, governante da região de Itureia, de Traconites, Lisânias, governante de Abilene. Versículo 2. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi neste ano que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Você percebeu o que está acontecendo aqui no versículo 2? Mais uma vez, a intenção do autor aqui é fazer um contraste. Ele diz, Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Eram as pessoas que trabalhavam no templo. Eram as pessoas que eram responsáveis por mediar o conhecimento de Deus para o povo. Eram as pessoas responsáveis por pregar a palavra de Deus. Então, eles eram os sacerdotes da época. Mas foi nesse tempo que a palavra de Deus veio não a eles, mas a João Batista no deserto. O mesmo contexto de Samuel, de um sacerdócio corrompido, e o ministério profético se levantando. É o mesmo contexto de João Batista. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Eles eram que deveriam receber a palavra de Deus. Como eles eram as pessoas que deveriam reconhecer Jesus como Messias, e foram eles mesmos que crucificaram Jesus. E o texto está fazendo esse contraste. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes, mas a palavra de Deus veio em um outro contexto. Veio a João Batista no deserto. Muitas vezes, o sistema religioso não consegue receber a palavra de Deus. E assim, infelizmente, é triste o cenário. O sacerdócio na época de Jesus também estava corrompido. O que Jesus faz quando entra no templo? Ele vira as mesas no templo e diz que eles transformaram aquele lugar em um antro de salteadores. Jesus está chamando os sacerdotes de bandidos. Vocês estão vendendo a fé. Vocês estão impedindo que as pessoas transitem no pátio. As pessoas vinham de longe, muitas vezes carregar as ofertas, chegavam em Jerusalém, era o único lugar que tinha venda de animais para as ofertas. E o que eles faziam? O que o capitalismo diz, né? Quanto mais procura e menos oferta, o que acontece? Os preços sobem. E era isso que os sacerdotes estavam fazendo. Colocando extorquindo o povo, para que eles oferecessem ofertas ao Senhor, como aqueles jovens estavam fazendo na época de Samuel. A pergunta é, você já viu isso acontecendo em algum lugar? Pessoas vendendo a fé, pessoas extorquindo as outras em nome de Deus, pessoas que eram responsáveis por pregar a palavra de Deus, os sacerdotes, responsáveis por mediar o conhecimento de Deus às pessoas. E, infelizmente, esse é o retrato de grande parte da igreja na nossa nação. Pessoas que estão vendendo a fé, pessoas que estão roubando a palavra de Deus, pessoas que estão chamando atenção para si mesmas, pessoas que estão vivendo uma imoralidade sexual todo domingo pregando na igreja. Mas é nesse contexto que lá no deserto a palavra de Deus vem a João Batista. E mais uma vez nós estamos vivendo nesses dias em um contexto onde o sacerdócio está corrompido, onde os líderes do povo estão embriagados, entorpecidos com questões políticas. Quem são hoje os grandes representantes da fé no Brasil? Vamos ver com que eles estão envolvidos, fazendo de políticos ídolos,
Mas é nesse contexto em que a palavra do Senhor vem a João Batista, e é nesse contexto que o Senhor vai levantar essa companhia de pessoas proféticas que vão preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. Isso é algo que vai percorrer até o final da história. Em toda a história sempre houve esses momentos onde o sacerdócio estava corrompido e por causa disso profetas eram levantados. Se você olhar para a época de Elias, a mesma coisa estava acontecendo. O que estava acontecendo com os sacerdotes e os profetas de Israel na época de Elias? Estavam comendo na mesa de Jezabel, adoradora de Baal. O rei de Israel casou com uma idólatra. Imoralidade acontecendo na terra de Israel, na época de Elias. E nesse contexto, o Senhor levanta Elias para profetizar contra Israel, chamar Israel ao arrependimento e profetizar contra os adoradores de Baal, o mesmo contexto de Elias. Você pode anotar 2 textos aí, nós não vamos ler nessa parte de Elias. 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. 1 Reis 18, 19, fala sobre os falsos profetas que comiam na mesa de Jezabel. Mas 1 Reis, capítulo 17, fala sobre Elias sendo alimentado pelos corvos. Elias sendo alimentado pela soberania de Deus. Irmãos, se nós queremos ser parte dessa geração que vai preparar o caminho para o Senhor, nós não podemos fazer parte desse sistema religioso que tem roubado as pessoas nos dias de hoje, que tem extorquido as pessoas. A gente não pode ser uma reprodução mais do mesmo que tem acontecido aí. Nós estávamos conversando ali sobre plantação de igreja. Nós precisamos plantar igrejas que são igrejas bíblicas, igrejas que preguem a palavra de Deus. Líderes precisam ser levantados que tenham um caráter semelhante ao caráter de Jesus, que não querem roubar a glória para si mesmos. É isso que Deus quer fazer nesse tempo. E agora eu quero caminhar para um próximo lugar na aula, nesse tempo, nesses 20 minutos. Aqui em Lucas nós lemos que a palavra do Senhor veio a João no deserto. E eu quero falar um pouco sobre este lugar. Qual é o lugar onde este ministério profético ele é preparado? O deserto. Quando nós olhamos para as circunstâncias do nascimento de Jesus e do nascimento de João Batista, ambas as circunstâncias do nascimento dos dois são muito extraordinárias. Se você olhar para o nascimento de João Batista, Zacarias e Isabel já eram velhos. Não tinham mais expectativa de ter filhos. Isabel era estéril. Zacarias entra no templo, vai oferecer incenso, de repente o anjo Gabriel aparece para ele. E, gente, o anjo Gabriel ele só aparece em situações drásticas, ele não aparece em qualquer momento. Pouquíssimas vezes nós vemos relatos do anjo Gabriel aparecendo. Nós temos no livro de Daniel e aqui para Isabel. E ele profetiza sobre João Batista. Zacarias duvida. Sim, quem não duvidaria, né? Já era velho, a esposa velha, estéril. E ele fica mudo por causa disso. E Gabriel fala muitas coisas sobre João Batista. Quando Zacarias sai do templo, todas as pessoas percebem que aconteceu alguma coisa ali dentro. E aí Zacarias não consegue explicar porque está mudo, mas depois disso Isabel engravida. Nós vamos falar mais sobre as circunstâncias do nascimento, mas quando João Batista nasce, as pessoas ficam admiradas e elas perguntam: o que há de ser esse menino? Porque elas conheciam as profecias bíblicas.
E o que Gabriel fala sobre João Batista é que ele seria o profeta que iria à frente e prepararia o caminho do Senhor. Então as pessoas ficam cheias de expectativa sobre o João Batista. E o que acontece com o João Batista depois disso? Ele vai para o deserto. Fica aproximadamente 30 anos no deserto. O nascimento de Jesus, tão drástico quanto o nascimento de João. Jesus nasce de uma virgem. O marido quer separar, porque nunca tinha tido relação com ela. O anjo aparece e diz, não faça isso. Jesus surge 30 anos escondido. Nós não temos relatos, a não ser quando Jesus vai ao templo com 12 anos. Mas de João Batista mesmo, nós não sabemos nada sobre esses 30 anos que ele fica no deserto. Nós podemos ter algumas ideias do que estava acontecendo, mas a Bíblia não nos relata isso. Então nós temos o anúncio do nascimento, que é drástico, o nascimento de João Batista, que é um evento, o povo fica com muita expectativa, mas depois disso o que acontece? Silêncio. Ele vai para o deserto. Imagina as pessoas aí que tinham 40 anos na época. Nossa, João Batista nasceu. Quando o ministério de João Batista começa, elas já estão com 70. Talvez os mais velhos que viram João Batista nascer nem chegaram a ver João Batista no ministério. E aí, quando você vai para o ministério de João Batista, 6 meses aproximadamente de ministério. E morre. Ué? Gente, teve um anúncio de um nascimento grandioso. O nascimento dele foi algo que todos criaram uma expectativa muito grande. Ele fica 30 anos escondido no deserto, se fortalecendo, crescendo em graça, em sabedoria. Quando o ministério dele começa, opa, agora sim, toda aquela expectativa vai ser correspondida agora. 6 meses de ministério. E ele morre. Para 6 meses de ministério público. Hoje é o inverso. 6 meses de preparação para 30 anos de ministério público. Quando nós olhamos para isso, e mesmo para a vida de Jesus, Filho de Deus, ministério público de Jesus curando, pregando palavra, 3 anos e meio aproximadamente. Gente, o que Jesus ficou fazendo 30 anos na vida dele? Acordando cedo, pegando o ônibus, indo trabalhar. Vida normal. A vida ordinária. A vida comum. Tanto João Batista quanto Jesus passaram mais tempo escondidos, vivendo a vida comum, do que no ministério público. Quando a gente olha para isso, a gente pensa, não. Se fôssemos nós não faríamos dessa forma. Não, tudo bem, Jesus precisa morrer na cruz. Nós entendemos isso. Jesus precisa morrer na cruz para o perdão dos nossos pecados. Pô, mas vamos dar pelo menos uns 10 anos aí de ministério para Jesus? Aí depois de 10 anos, você se imagina, 3 anos já fez tudo aquilo que ele fez? Imagina se a gente dá mais tempo para Jesus. João Batista teve todo esse frenesi no nascimento dele para 6 meses de ministério, para ser preso, Jesus não libertado da cadeia e ele ser decapitado. Que tipo de ministério é esse, gente? Que tipo de visão é essa? Que não parece nem um pouco com a nossa forma de olhar as coisas. Porque se fosse hoje, nós dois
nós olharíamos para a vida desses dois homens e o que nós falaríamos? Nossa, que desperdício! Que desperdício de tempo, que desperdício de investimento. Tinha tanto potencial esses dois jovens. Mas nós precisamos entender o que é que está acontecendo, porque pela ótica de Deus, não foi um desperdício. Você percebe como a nossa visão é diferente da visão de Deus? Pela ótica de Deus, João Batista ficar 30 anos no deserto e 6 meses de ministério não foi um desperdício. Pela ótica divina, Jesus ficar 30 anos na carpintaria com a sua família, vivendo a vida comum, não foi um desperdício. Mas por que que muitas pessoas têm essa fascinação e essa obstinação pelo ministério? Por que que as pessoas fazem disso e colocam isso no palco? Não se eu não alcançar isso. As pessoas vivem com essa expectativa, né? Não, um dia minha hora vai chegar. Um dia as pessoas vão me reconhecer. Não, é porque eu não tive oportunidade ainda, mas um dia que as pessoas me deram oportunidade, aí... Não, mas se eu conseguir aquilo ali, se eu conseguir aquele contato, aquela agenda aqui, não sei o quê, aí meu ministério vai decolar e aí sim... Essa não é a preocupação desses homens. Eles estavam bem onde eles estavam. O que nós precisamos entender sobre esse tempo de João no deserto é que o tempo que João estava no deserto não era o tempo que ele estava simplesmente se preparando para o ministério. João estava em constante comunhão com Deus nesse lugar de deserto. O que Deus faz com João é simplesmente pegar o amigo que ele viveu no deserto, tendo comunhão com o Senhor, e tornar a vida dele pública. Aquilo que João Batista era publicamente não era diferente daquilo que ele era no privado. Não era diferente daquilo que ele viveu os 30 anos. A única coisa que Deus fez foi colocar luz em João Batista. Mas eu tenho a impressão que as pessoas vivem esperando a hora da virada. As pessoas vivem em uma constante expectativa de que vai chegar um momento na vida dela que alguma coisa vai acontecer que vai desencadear algo, vai desenrolar algo. E aí sim eu vou começar de fato a viver aquilo que Deus tem para mim. Mas sabe quando é que você precisa começar a viver o que Deus tem para você? Adivinha? Hoje. Gente, talvez não tenha essa virada que você está esperando. Talvez não tenha esse momento do boom que tudo vai mudar e aí a sua hora vai chegar. Porque não foi isso que aconteceu com o João Batista. O que acontece com o João Batista é que simplesmente Jesus decide colocar luz no ministério dele. E aquilo que ele era no deserto, ele foi no público. O deserto para João Batista era um fim em si mesmo. Ele não estava se esforçando para sair do deserto. Porque quando nós falamos de deserto, qual que é a primeira coisa que vem na nossa mente? Provação. Uma hora acaba. Mas não é só esse o sentido de deserto na Bíblia. Existe o deserto da provação. Existe. Jesus foi para o deserto para ser tentado. Mas, quando você olha os relatos do Novo Testamento, para onde que Jesus ia orar? Regiões desérticas. Jesus estava constantemente voltando para o deserto. Existe o deserto que é um lugar de comunhão. Existe o deserto que é um lugar onde você quer estar. Tem pessoas que estão vivendo esperando sair deste lugar.
Sabe a hora que você vai estar pronto para sair do lugar e ter algum tipo de evidência pública? Talvez, é quando você não quiser mais isso. Quando isso não for a sua obstinação e o seu alvo, você está pronto para ser usado pelo Senhor. Não estou dizendo que é ruim querer ser usado pelo Senhor. Esse desejo é bom. Mas, atualmente, na nossa geração, existe um desejo que foi deturpado por visibilidade, por fama. Quando você desistir deste lugar, você está pronto para ser usado pelo Senhor. Pense em Moisés. Moisés, quando ele tinha 40 anos, ele foi ver os irmãos dele, os hebreus. E Estevão, em Atos capítulo 7, diz que Moisés já tinha no coração dele algum vislumbre do que era chamado dele de libertador dos irmãos. E o que é que Moisés faz? Vai, vê que o egípcio está maltratando o hebreu, mata esse egípcio, como esse ímpeto de ser libertador dos irmãos. Já existia isso em Moisés, com 40 anos. No outro dia, ele vem brigando, vai se separar, e aí, você vai matar a gente como você matou o egípcio ontem? Moisés é descoberto. E ele foge. Mas já existia, dentro de Moisés, enquanto ele estava no palácio de Faraó, um ímpeto por executar o chamado que Deus tinha na vida dele. Mas ele vai para o deserto, vai ser pastor de ovelhas, casa, fica 40 anos no deserto. Ele já tinha 40 anos. Fica mais 40 anos. Com 80 anos. Mais 40. Deus aparece para ele na sarça. Moisés, tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar onde você pisa é terra santa. Volte para ser o libertador dos seus irmãos. Qual é a resposta de Moisés? Não. Eu não. Envia outro. Deus olha para Moisés e diz: agora você está pronto. Agora você se tornou uma pessoa confiável. Por quê? Porque você já não tem mais uma ambição mundana, uma ambição carnal de ser seus irmãos. Eu, nesses 40 anos no deserto, te ensinei humildade. Vai pastorear as ovelhas do seu sogro. Então, perceba, no momento que Moisés nem deseja isso, é o momento que ele está pronto para ser usado em relação a isso. Imagine o que teria acontecido, irmãos, se o nível e de glória que Deus deu sobre a vida de Moisés, ele tivesse liberado quando Moisés tinha 40 anos. Imagina o estrago que teria sido. Provavelmente Moisés teria se corrompido. Provavelmente Moisés teria achado que aquilo que estava acontecendo tinha algum mérito dele. Ele tentou executar o chamado dele pelas próprias forças dele. Quando ele vai e mata o egípcio, o que ele está querendo dizer? Eu forças para executar aquilo que Deus me chamou. Ele não fez isso em dependência de Deus. Ele fez isso pelas próprias forças. Não estava pronto. Deus não poderia derramar toda a glória, todo o poder que derramou sobre a vida dele. Por quê? Moisés corria o risco de roubar a glória de Deus. E o que Deus faz? Vai para o deserto, Moisés. Fica aí, de molho. Preciso trabalhar no seu coração. Quando você estiver satisfeito neste lugar, quando eu tiver purificado as intenções do seu coração, quando eu tiver purificado as ambições do seu coração, quando o seu coração for totalmente meu, aí você vai estar pronto para ser usado por mim. O que Deus, irmãos, o que Deus quer fazer na terra nos últimos dias
é sem precedentes. Olha só, a gente faz alguma coisa e é elogiado pelas pessoas, a gente já fica como? A gente já fica cheio. Se você faz algo bom e ninguém te elogia, como é que você fica? Nossa, ninguém me reconhece. Ninguém dá valor ao meu dom, para aquilo que eu sou. Você faz um negocinho assim que é mais ou menos, às vezes nem é tão bom assim. Você faz um negocinho, te elogia, você já fica, já estufa o peito, semblante já muda. Agora imagina quando você ressuscitar um morto. Qual é o lugar que seu coração vai estar quando esse dia chegar? Imagina quando você pregar e 3.000 pessoas converterem. Imagina quando você olhar para um paralítico e falar, levanta e anda. Imagina quando você multiplicar pães e peixes. Onde é que vai estar o seu coração? Porque aquilo que Deus quer fazer na terra nos últimos dias é algo sem precedentes. Nós estamos prestes a viver o maior avivamento de todos os tempos. O que aconteceu em Atos, o que aconteceu na história em Azusa, pensa o que aconteceu no Êxodo. Essas coisas vão acontecer novamente em um grau maior ainda. Aquilo que Deus quer liberar na igreja, o nível de poder, o nível de glória, sinais, milagres, unção, é muito maior do que tudo que nós já vivemos. Agora a questão é, o nosso coração está pronto para isso? O nosso coração está pronto para receber esse nível de poder de Deus? Ou nós seremos como aqueles sacerdotes que vão querer um pouco da gordura para si mesmos? E quem é João Batista? E nós vamos falar mais sobre essa característica dele. João Batista diz, eu não sou digno nem de desatar as correias da sandália dele. O que João Batista faz quando Jesus aparece? Ele sai de cena. Porque ele sabe que quem vai ser utilizado é Jesus, não ele. Ele diz, eu sou o amigo do noivo. Eu não sou o noivo. Eu já disse, ele é o noivo. O meu papel é chamar a atenção para ele. Não para o meu ministério. Não para mim mesmo. João Batista, em determinado momento, está perdendo os seguidores. Os discípulos eram Jesus. Aquele que está batizando do outro lado do Jordão, as pessoas estão seguindo ele. Os discípulos de Jesus, alguns deles, eram discípulos de João, que abandonaram para seguir Jesus. Você está disposto a perder seguidores para Jesus? Como é a sua reação quando essas coisas acontecem? Porque hoje é o contrário, né? Eu quero mais seguidores. Eu quero mais likes. Eu quero mais visibilidade. Eu quero mais atenção para mim. João Batista está perdendo seguidores para Jesus. E ele diz, é isso aí. Era esse o propósito. O meu propósito era perder seguidores para Jesus. Se as pessoas estão deixando de seguir Jesus, glória a Deus. É esse. Se ninguém... Você lembra? É isso aí. Não tem problema. E é isso que acontece com João Batista. E onde ele aprendeu isso? 30 anos no deserto. 30 anos no deserto. Ele olha para Jesus, não sou digno de desatar as correias da sandália. Que ele cresça e que eu diminua. Ele é o Messias. Ele é o noivo. Eu sou o amigo do noivo. A minha alegria é ouvir a voz dele. O meu papel é preparar uma noiva para ele. Mas eu não sou o Cristo.
Ele é. E esse coração, João Batista recebeu no deserto, e é nesse lugar, longe dos holofotes, que Deus vai formar essa companhia de profetas que vai preparar o caminho para o retorno dele. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo. Nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quer fazer algo grande na terra e o Senhor nos convida para sermos teus participantes nisso, Senhor. Obrigado, obrigado. Porque o Senhor poderia fazer isso tudo sozinho. O Senhor é poderoso para fazer isso. Mas o Senhor escolheu trabalhar conosco, seres humanos, cheios de falhas, cheios de defeitos. O Senhor escolheu nos inserir nos teus propósitos para sermos teus cooperadores, Senhor. Nós somos gratos a isso. O que nós pedimos a Ti é que o Senhor derrame sobre nós a graça necessária, Senhor, para cooperarmos com o Senhor. Nós queremos ser os teus cooperadores nessa obra, Senhor. Abençoa cada um de nós, cada um que está ouvindo aqui. Nós pedimos que o Senhor libere essa graça a nós, Pai. Obrigado por esse tempo, Senhor. Continua abençoando todo o nosso dia de hoje, que aqui haja ambiente de revelação da Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito possa ficar livre aqui entre nós para ministrar aos nossos corações, Senhor. Nós queremos honrar a Tua presença aqui, Senhor. Faça o que o Senhor quiser, mexa no nosso coração, nas áreas que o Senhor desejar, ministra aos nossos corações aqui, Senhor. Nós queremos dar toda a glória a Ti, Senhor. Que o Senhor seja entronizado aqui neste lugar, Senhor. Nós pedimos mais revelação de quem Tu és aqui a nós, Senhor. Nós cremos que o Senhor vai levantar essa geração, vai preparar o caminho do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.